Eu vou continuar com a resolução dos exercícios. Agora eu vou resolver os exercícios 6, 7, 8 e 9. Todos envolvem recursão. Tem problemas com recursão, temos que pensar muito na solução, de forma algorítmica. Depois que tiver bem claro de forma algorítmica como resolver o problema, fica fácil de expressar isso em código, seja em Prolog ou qualquer outra linguagem, tá? Então, vamos lá. Problema 6. Crie um predicado que concatene duas listas fornecidas e retorne o resultado. Ou seja, caso seja chamado um procedimento que recebe duas listas, essa terceira parâmetro, que é a variável, vai ser a concatenação das duas listas. Vamos fazer o teste para ver como é que seria a resposta disso daí. Então, se eu chamar aqui concatenar passando duas listas, né, o resultado tem que ser a concatenação das duas listas. Pode ter quantidade diferente de elementos, tá? A primeira lista ou a segunda lista pode ser vazia, não tem problema nenhum, ok? Não tem problema nenhum isso. Ambas podem ser vazias. Aqui a segunda lista vazia, a primeira lista vazia, não tem problema. Tem que funcionar. E eu posso também passar o terceiro parâmetro. Caso eu passe o terceiro parâmetro certo, por exemplo, para este exemplo aqui, eu passe ABCD, que é a concatenação da primeira lista com a segunda, ele vai retornar verdadeiro. Se eu passar errado, que é uma lista que não seria o resultado da concatenação dessas duas, ele vai retornar falso. Então, uma vez que a gente entendeu bem o que a gente pode passar e como é que deve ser resolvido o problema, vamos pensar de forma algorítmica, como é que foi que eu resolvi. Então, eu resolvi da seguinte forma. Se eu só tenho a segunda lista, essa segunda lista aqui é o resultado. Então, aqui eu tenho o resultado, que é a segunda lista. Mas se eu tenho a primeira e a segunda lista, o que eu vou fazer? Eu vou chamando recursivamente a primeira lista até que ela acabe, até que chegue nesse caso. Quando ela acabar, eu poderia pegar isso daqui e colocar no resultado, né? Mas cadê os elementos da primeira lista? Então não daria certo, sempre ficaria como se fosse esse caso da primeira lista ser vazia. Mas uma forma de eu fazer é essa. Eu vou fazendo a recursão da primeira lista até que ela acabe, para cair nesse caso base, para que ele seja colocado no resultado. Mas a cada recursão eu vou pegando o elemento cabeça dessa lista e concatenando, adicionando a essa lista de resultados. Então, no final das contas, eu vou ter os elementos da primeira lista. Eu fui pegando um a um, concatenando a variável que vai ter a lista resultado. No final de tudo, eu chego e completo ela, a variável que está em aberto, com a lista 2 inteira. Então, a lista 1 eu pego de um em um e a lista 2 eu passo de uma vez só. Vamos ver como é que foi que eu fiz a implementação dessa estratégia. Lembrando que é uma estratégia, podem ter outras, tá? Vocês podem pensar em outra forma de resolver. Eu fiz dessa forma, pegando, executando uma recursão na primeira lista. Então, caso, como eu falei, né? Caso a primeira lista seja vazia, eu pego a segunda lista e coloco na saída. Está correto. Mas caso eu tenha as duas listas, a primeira lista e a segunda lista, observe que eu não mexo na segunda lista. Ela permanece da mesma forma, chamada recursivamente, mas eu chamo a função recursiva, né, o procedimento recursivo, passando somente a cauda da lista e concatenando a cabeça no resultado, certo? Então, como é que seria isso para valores reais, né? Concatenar, então eu vou chamar aqui concatenar, como vocês viram, não importa muito o tamanho da segunda lista. Então, eu vou passar somente dois elementos para que não fique muito grande. E a segunda lista eu posso passar até três elementos, não tem problema, tá? E aqui um R. Da mesma forma como eu chamei no prompt. Como é que vai acontecer a recursão disso daqui? Então, ele vai tentar fazer o casamento padrão com a primeira instrução, não vai conseguir. Com a segunda vai conseguir, né? Então, uma vez que ele consegue fazer com a segunda, eu vou colocar ela aqui embaixo para substituir os valores. Então, aqui eu tenho uma lista com cabeça e cauda. E aqui eu tenho uma lista com A e B. Então, aqui é o elemento A, é a cabeça. A cauda é uma lista com B, tá? A cauda é uma lista com somente B, ok? Certo. Então, aqui eu tenho a lista passada como segundo parâmetro, é a mesma. Então, aqui eu vou copiar ela, Ctrl+C, Ctrl+V, e colocar aqui na variável lista. Beleza? A cabeça, que é o A, aqui ó, cabeça, essa mesma cabeça, que é o A, vai ser concatenado a resultado. Eu coloquei um R a título de simplificação, para não ter que ficar escrevendo isso tudo. Então eu vou concatenar o a essa variável R, que no final vai ser uma lista, tá? Que no final vai ser até, no caso, essa segunda lista. E eu chamo concatenar só para a cauda. O que é a cauda? A cauda é o que está do lado de cá, ó.
Então, a cauda é uma lista com B, a lista, que é a segunda lista, e o R, tá? Essa é a forma de eu chamar recursivamente, concatenar chamando concatenar. Posso colocar até aqui na frente para ficar mais claro. Concatenar chamando concatenar, tá? Pronto. Então agora eu tenho uma nova recursão. Antes eu tinha essa chamada recursiva. Antes eu tinha essa chamada que eu chamei no prompt, caí nessa regra. E dentro dessa regra, como eu estou chamando a própria função, eu vou ter que resolver isso daqui recursivamente, que é chamando ela novamente com um conjunto menor de dados. No caso aqui agora, a primeira lista só tem o B. Então o que eu vou fazer quando eu chamar isso? Ele vai tentar unificar com essa, com backtrack não vai conseguir, mas vai conseguir unificar com a segunda instrução, com essa instrução aqui. Então eu faço aqui, né? Eu vou dar um tab para ficar claro que se trata de uma subchamada, né? Que é a chamada da chamada, que é a chamada recursiva. Então agora eu tenho isso daqui, que foi chamado, que fez o casamento, a unificação com essa instrução, então eu vou substituir. Nessa lista que só tem B, quem é a cabeça? É o B. Quem é a cauda? É uma lista vazia, certo? Uma lista vazia. Quem é essa lista? É a própria lista que eu passei como segundo parâmetro. Inclusive eu vou substituir logo aqui e aqui também, tá? Então a cauda aqui é a mesma cauda que está aqui, que é a lista vazia, tá? Mesma cauda dessa instrução, tá? Então aqui tudo é uma instrução só, tá em duas linhas, mas é uma instrução só. Então a cauda aqui dessa instrução é essa daqui. E o resultado dessa instrução é esse daqui também. É o mesmo, mesma variável. E a cabeça a gente tem, a cabeça é B, tá? A cabeça aqui é o B. Beleza. Agora eu tenho uma nova recursão, que é essa chamada aqui de concatenar. Só que agora a primeira lista está vazia. Vamos ver o que acontece quando eu chamo essa recursão. Ctrl V. Então ele vai tentar fazer, ele vai chamar por backtracking, vai tentar fazer os casamentos e ele consegue casar com esse fato aqui. Então existe uma lista vazia. Então o que ele vai fazer? Eu vou até copiar, Ctrl C. Ele vai conseguir unificar com essa regra ou esse fato. E vai fazer o seguinte. Isso daqui ele vai setar como lista, tá? Como lista e aqui também como lista, né? Que já que os dois são a mesma variável. Então o R que estava em aberto aqui agora, ele já sabe quem é. O R é esse valor aí, CDE, porque ele fez o casamento padrão, a unificação de cada parâmetro ter seu determinado valor. Então isso daqui foi a chamada recursiva que eu fiz aqui, que eu fiz abrir a parte só para ficar mais claro de entender a recursão. Então isso é a mesma coisa que isso aqui, então o R é a mesma coisa que o CDE, é a instância de CDE. Se o R é CDE, isso aqui tudo é uma mesma instrução, esse R aqui é o CDE, tá? Então aqui agora eu tenho uma lista no qual eu tenho B concatenado com uma lista com CDE, que é uma lista BCDE. Então isso daqui tudo vai ser unificado com o R, tá? Porque é o terceiro parâmetro de concatenar. E isso gerou isso. Isso fez a unificação com isso, tá? Isso daqui é como se fosse o que eu estou chamando lá no prompt, e aqui é a regra e fato da que tem na minha base de dados. Lembrando que essa letrinha aqui não precisa ser a mesma da que está aqui. Dentro da própria instrução tem que ser, mas aqui quando eu faço a chamada não. Ok, então isso daqui, esse R vai ser, para que ele faça o casamento padrão, é porque ele era essa lista aqui, né? Com BCDE, certo? Então, consegui fazer agora a unificação. Então, esse daqui foi a chamada recursiva dessa instrução. Eu tinha essa instrução, chamei ela, que tinha o R em aberto, mas agora eu já consegui instanciar quem é o R. Então, o R é a minha lista BCDE. Então, já sei quem é o valor de R aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui. Mas nessa instrução aqui, o R aparece aqui também. Então, esse R que é BCDE, eu tenho aqui um A concatenado com essa lista BCDE. Então, esse R aqui, que foi o que eu chamei no prompt, que fez o casamento padrão com essa regra, ele vai ser instanciado como uma lista ABCDE, tá? Então, agora o R foi instanciado como ABCDE. Dessa forma, foi feita a recursão para chegar naquela resposta, tá? Questão 7. Questão 7. Vamos ver.
Implemente um predicado que inverte uma lista. Ou seja, se você fornecer a lista 1, 2, 3, o resultado e uma variável, né, o resultado vai ser 3, 2, 1. Então vamos fazer o teste para ver se nosso reverter está funcionando bem, tá? Reverter. Então eu vou passar aqui uma lista, ABC. Oh meu Deus. Reverter ABC. Passando aqui uma variável, resultado, qualquer nome. Na hora lá ele vai unificar baseado na posição do parâmetro. Por isso que eu falei que pode ser diferente, porque ele pega o segundo parâmetro e unifica com o que tem lá na minha base de dados, de fatos e regras. Se lá tiver o nome C, tiver o nome R, ele vai conseguir unificar resultado com o que tiver lá. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai mostrar que resultado foi unificado com CBA. Lembrando que não é imprimir. Imprimir eu tenho a instrução write. Aqui ele conseguiu fazer a unificação de um valor para essa variável e mostrou o conteúdo da variável para a gente. Tá? Então, isso daqui também a gente pode usar de outras formas, como eu tinha mostrado. Se eu passar uma lista que seria o resultado dessa reversão, de forma correta, ela vai retornar verdadeiro. Se eu passar uma lista que não seria o resultado dessa reversão, né? Por exemplo, esse daqui ele vai retornar falso. Vamos ver aqui agora como implementar isso. Então, como eu falei, o importante é o algoritmo, né? Como é que eu vou fazer isso de forma algorítmica? Então, a ideia que eu tive aqui é eu ir abrindo a primeira lista, né? Eu ir fazendo uma recursão dela sem considerar a cabeça até que a primeira lista se torne vazia. E depois eu chamo esse concatenado da questão 6, que eu já sei que funciona bem, concatenando de forma inversa a cauda com a cabeça. Cauda com a cabeça, cauda com a cabeça. No final eu vou ter a lista invertida, tá? Se eu tiver uma lista só com C, eu vou concatenar uma lista vazia com a lista com C. Então não vai ter diferença, né? Mas se eu tiver uma lista com BC, aí eu vou concatenar uma lista com B, ou uma lista com C com uma lista com B. Cauda, ou a cauda, se eu tiver uma lista BC, o C é a cauda. Então eu vou concatenar o C, que é a cauda, revertida, com o B, que é a cabeça. Então vai ficar CB. E assim por diante, independente de quantos elementos eu tenho. Então a gente já viu como é que funciona lá no Prolog. Vamos ver aqui agora como é que se dá essa recursão. Vamos reverter aqui e ver como é que como é que internamente o Prolog faz essa recursão. Então eu vou passar aqui uma lista. Vou ter que colocar mais elementos, porque só 2 talvez não fique tão claro de entender a recursão. Vamos colocar com 3 mesmo, tá? Vamos chamar reverter passando o ABC. Então ele vai tentar unificar com as instruções desse arquivo, não vai conseguir com nenhuma. Chega aqui, a primeira lista não é vazia, chega nessa daqui ele consegue unificar. Uma vez que ele conseguir unificar, vou colocar ela aqui embaixo e vou fazer a unificação, né? Então a lista ele vai pegar e vai dividir em cabeça e cauda. Então onde tem cabeça aqui que é o A, eu vou trocar por A, que é a cabeça dessa lista aqui, ó. Então aqui é A e aqui é A. Onde tem cauda, que seria uma lista BC, eu vou trocar por uma lista BC. Todos os lugares onde aparece cauda, vou trocar por BC. BC, certo? E as variáveis normalmente eu resumo, então em vez de usar resultado eu vou chamar só de R, e em vez de chamar cauda revertida eu vou chamar de CR. Pronto, consegui fazer a minha primeira chamada recursiva. Mas como é uma chamada recursiva, essa minha chamada chama ela novamente, chama o próprio procedimento novamente com um conjunto menor de dados. Antes eu chamei com a primeira lista ABC, agora eu estou chamando com BC. Vou fazer isso até que ela se torne vazia. Então, agora eu preciso chamar recursivamente para essa porção. Ctrl Z. Para essa porção de código, tá? Então essa questão talvez vai ficar um pouquinho grande. E ele vai tentar fazer a unificação com todas as regras, não vai conseguir com essa, e com essa aqui ele vai conseguir. Então vamos fazer rapidamente aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Fiz a unificação com essa regra, vou dar os tabs para ficar mais fácil de entender que isso daqui é uma chamada dessa chamada dessa função. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, ó. Tá vendo? Ctrl C, Ctrl V. Que isso daqui foi unificado com essa regra. Então a mesma coisa. Dessa lista aqui, quem é a cabeça? A cabeça é B. Quem é a cabeça? Cabeça é B. Tá? Quem é a cauda? É uma lista com C.
Quem é a cauda? Uma lista com C. Resultado, eu abreviei como R, para não ficar tendo que escrever muito, ficar mais simples, tá? Mas embora a palavra resultado seja mais semântico, e aqui é o CR, tá? Que é a cauda revertida. Beleza. Então eu vou chamar recursivamente de novo isso daqui, porque o reverter, ele se chamou. Então, vou chamar de novo e de novo. Vou ter que chamar mais 2 vezes. Então, agora eu só tenho um elemento. Ele não vai conseguir fazer unificação com nenhum, mas quando chegar nesse daqui, ele vai conseguir unificar. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou dar aqui agora um Ctrl V e fiz a unificação. Tab, Tab, para identificar que isso daqui é, na verdade, a execução dessa linha. Essa linha, ele suspende e vai executar a recursão, para depois voltar para cá. Beleza. Então, a cabeça dessa lista que só tem C é o C. Então, a cabeça é o C. Lembrando que aqui é uma lista com a cabeça. E aqui é só o valor da cabeça, tá? Já que concatenar recebe 2 listas, né? E retorna uma variável que é uma terceira lista. Beleza. Então, a cauda é a lista vazia. Então, a cauda aqui no lugar da cauda é a mesma lista vazia. E o resultado é o R, que eu coloquei somente um R para título de simplificação. Então, aqui é cauda reversa, cauda revertida. Mesma coisa, uma nova recursão. Então, eu tenho que bater no meu caso base. O que é caso base? São casos em que a função não chame ela mesma. Todas as vezes que eu bater num caso onde a função chama ela mesma, é uma recursão. E se não tiver um caso base, isso aqui pode rodar infinitamente, ou até dar um erro, né? Então, toda recursão normalmente envolve um caso base. Vamos lá. Agora eu tenho um caso base, que é a primeira lista ser vazia. Então, ele vai tentar fazer a unificação com todas as regras e consegue fazer com essa regra aqui, onde a primeira lista é vazia. Então, vou até dar um Ctrl C. Quando eu faço a unificação com essa regra, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir instanciar o CR. Então, se a primeira lista é vazia, a segunda lista é uma vazia. Então, o CR aqui eu já sei que é vazio, tá? Lembra que isso daqui é a cópia disso daqui, ó. Tá vendo que é igual, né? Então, aqui é a lista vazia. Ok? Se isso aqui é uma lista vazia, então esse CR aqui é uma lista vazia também. Então, esse CR aqui é uma lista vazia. E esse CR, ele também é uma lista vazia, que é o mesmo CR aqui, tá? Então, aqui é uma lista vazia. Então, quando eu concateno uma lista vazia com C, é só o C. Então, esse R aqui vai ter somente uma lista contendo C. Então, lembrando que a instrução toda é essas 3 linhas, né? Então, aqui esse R vai ser C, tá? Porque a gente já conseguiu descobrir qual é o valor dele. Então, quando eu tinha isso daqui, poderia até ter chamado no prompt assim, eu consegui fazer a unificação com isso daqui. Então, o que quer dizer isso? Que o CR vai ser unificado com C, tá? O CR é unificado com C. Lembrando que isso daqui veio daqui. Eu copiei ele daqui para cá para mostrar a recursão executada fora de onde ela foi chamada. Aqui é suspendido, é suspenso para executar a recursão. Então, quando eu faço a unificação aqui, ó, a primeira lista e aqui a variável com essa lista, então isso aqui vai ser C, beleza? Então, se isso daqui é C e eu chamei isso aqui daqui, então esse CR também é C, certo? Se o CR aqui é C, aqui também é C. E quando eu faço a concatenação de C com B, eu sei que o concatenar me retorna uma lista CB, que ele funciona direitinho, eu já testei antes. Então, aqui é meu R de resultado, vai ser uma lista CB, tá? Então, quando eu fiz a unificação dessa chamada com isso daqui, antes eu não sabia qual era o valor, agora eu sei que CR equivale a CB, tá? E lembrando que isso daqui, na verdade, foi essa chamada que eu separei ela para ser executada separadamente. Então, agora eu sei que o CR é a lista com CB e que essa chamada aqui é a mesma dessa. Então, agora eu já sei qual é esse valor de CR. Esse CR aqui é CB. Esse CR é CB, então esse daqui também é CB. Se esse aqui é CB, uma lista concatenada de CB com uma lista concatenada com A, aqui eu tenho uma lista CBA. Então, meu R aqui é o CBA. CBA. Então, meu R original, que eu chamei lá no prompt, ele vai ser instanciado com o valor CBA, que é o inverso da lista ABC, certo? Dessa forma que a recursão funciona para essa questão 7, tranquilo? Vamos agora, então, para a questão 8. Questão 8.
Cria um predicado que verifique se um determinado elemento pertence a uma lista. Então, eu passo um elemento, por exemplo, 2 em uma lista. Se ele pertencer, se ele for algum dos elementos da lista, deve retornar verdadeiro. Se esse elemento não for nenhum dos elementos da lista, deve retornar falso. Então, vamos fazer o teste, né, para ver se está funcionando adequadamente. Eu vou chamar aqui pertence C a uma lista que tem ABC. Então, isso aqui deveria retornar verdadeiro. Beleza. Se eu chamar pertence, pode ser o primeiro elemento também. Vai retornar verdadeiro. Mas se eu chamar um elemento que não pertence à lista, deveria retornar falso. Então, está funcionando adequadamente. Qual foi a estratégia que eu fiz? Então, eu fui consumindo a segunda lista, chamando recursivamente, até que ela se torne vazia, se eu não me engano. E olhando a cabeça. Então, nesse primeiro momento, eu vou olhar ABC e comparo com o elemento que eu estou pesquisando. A cabeça dessa lista é igual a C? Não, agora eu vou pegar o restante da lista. A cabeça de BC é igual a C? Não, agora eu vou pegar o restante da lista. A cabeça dessa lista que só tem C é igual a C? É. Se sim, retorna verdadeiro. Se eu terminar tudo e não achar, eu retorno falso. Então vamos ver como é que eu fiz isso daí, esse pertence. Então eu olho a cabeça. Se a cabeça da lista for igual ao elemento que eu estou pesquisando, então ele vai fazer a unificação e existe esse fato aqui na minha base de dados, vai retornar verdadeiro. Caso ele não encontre na cabeça, lembrando que aqui eu não coloquei a cauda porque eu não vou usar ela para nada, e aqui eu não coloquei a cabeça porque eu não vou usar ela para nada, mas a sintaxe envolve dois campos, né? Por isso que eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. Se eu colocasse a palavra aqui não teria erro nenhum, poderia escrever cauda ou C ou qualquer outra variável. Então, se o pertence não estiver na cabeça, eu vou chamar pertence recursivamente só para a cauda, certo? Igual eu tinha falado que eu fiz ali, né? Então vamos ver aqui uma chamada recursiva, como é que seria. Pertence, vou procurar aqui o B, para uma lista que tem ABC. Então ele vai tentar unificar, ele vai tentar aqui, B, é o primeiro elemento dessa lista que é B? Não. Então ele casa com a segunda instrução, que é um caso recursivo. Então, uma vez que ele casa com isso daqui, então o meu B aqui é instanciado como X, o X é instanciado como B, a cabeça não importa para mim, a cauda é uma lista que tem BC, e a cauda que é uma lista que tem BC, e ele vai chamar recursivamente agora o pertence, passando o B que eu estou pesquisando e a lista BC. E vamos novamente para a recursão. Então, Ctrl V, ele vai tentar unificar com todo mundo. Ele vai conseguir unificar com essa primeira, onde o primeiro elemento da segunda lista é igual a esse elemento. Então, ele vai conseguir unificar com esse, Ctrl C, Ctrl V, e então ele vai colocar aqui B, e aqui ele vai colocar B, vai conseguir unificar e vai retornar verdadeiro. Tá? Se ele não conseguisse unificar, se por exemplo eu estivesse pesquisando C, ele ia rodando mais uma vez. Vamos tentar fazer para o C então agora. Então aqui ele já retornaria verdadeiro. Mas se ele não conseguisse unificar com essa primeira regra, ele unificaria com a segunda, onde o primeiro é diferente. Então isso aqui não seria essa regra, seria a segunda regra. E ele tentaria continuar a pesquisa. Agora eu estou pesquisando por C. C não importa mais o início da lista para mim, aqui é agora uma lista com somente C. Aqui é o elemento que eu estou pesquisando agora, é o C, e agora recursivamente eu chamei para C. Então agora, quando eu vou chamar, então aqui é uma chamada recursiva, pertence chamando pertence. Então na hora de eu tentar resolver essa recursão aqui agora, ele vai cair no primeiro caso, que é uma lista, um elemento aqui, e aqui é uma lista onde o primeiro elemento da lista é igual a esse elemento. Então agora ele conseguiu fazer a unificação e vai retornar verdadeiro, tá? Certo. Vamos tentar ver agora. Então aqui ele vai fazer CC, independente do valor que tem lá, ele vai conseguir unificar e vai retornar verdadeiro. Mas vamos supor que eu estava pesquisando por D. O que ele iria fazer? Então, pesquisando por D, que as chamadas recursivas dariam-se da mesma forma, tá? Ele não achou na cabeça, ele procura na cauda, em BC agora, não achou na cabeça, procura na cauda, em C agora, certo? Então aqui agora ele chamou recursivamente aqui, em C, né? Aí ele chegou aqui, isso aqui é recursivo, é um D chamando C. Então ele não achou, ele vai tentar fazer essa unificação aqui agora, tá? Mais uma vez. Porque não está na cabeça, ele vai tentar na cauda. Então, em vez de
Vou unificar com a primeira regra, eu vou tentar unificar com a segunda. Ele vai pegar o D, vai pegar a cauda aqui, que é uma lista vazia, tá? É uma lista vazia. E aqui também é a lista vazia. Ok, e eu dei. Agora, quando ele for tentar procurar uma regra onde tem um valor e uma lista vazia no segundo parâmetro, não existe. Então, ele não vai conseguir unificar e vai retornar falso. Tá? Eu poderia criar uma regra aqui para o segundo elemento da lista ser vazio, mas é como eu tinha falado lá no primeiro exercício. Não é necessário, porque se eu tiver um elemento e a segunda, se eu tiver aqui uma coisa que eu preciso tratar, eu quero mostrar que eu entrei aqui, mas eu vou retornar falso. Então, só não existir esse fato, ele já vai retornar falso. Então, não precisa dizer um fato onde tem um valor e a lista está vazia para retornar falso, para ele não conseguir, para ele não retornar essa unificação que ele fez. Tá? Então, não preciso disso. Já que aqui é falso, é só não ter. Então, quando ele chegar aqui, ele não encontrar nenhuma regra de pertence, onde a segunda lista é vazia, porque aqui não pode ser vazia. Porque não tem o elemento da cabeça e cauda, vai dar erro, tá? Então, ele vai retornar falso. Então, dessa forma é feita aí a recursão. Vamos agora para o 9. Questão 9. Questão 9. Cria um predicado que remove o elemento específico da lista. Então, se eu passar 2 em uma lista 1, 2, 3, ele vai voltar a lista só com 1 e 3. Então, vamos ver aqui, eliminar, se está funcionando adequadamente. Eliminar, passando B, uma lista com A, B, C. Será que ele vai, resultado, vou chamar só de R mesmo, vai retornar a lista somente com A e com C. Perfeito. Se eu passar um elemento que não existe, tem que retornar a lista ABC, né? Perfeito. Eu posso, inclusive, colocar aqui ó, qual seria um retorno. Se o retorno estiver correto, ele deveria mostrar verdadeiro. Se o retorno não estiver correto, ele deveria mostrar falso. Então, está funcionando adequadamente o meu eliminar. Vamos agora ver qual foi a estratégia algorítmica e a implementação que eu usei para implementá-lo. Então, o que eu vou olhando? É meio parecido com a anterior, de pertence. Eu vou olhando a cabeça da segunda lista até que ela se torne vazia. Então, eu vou chamar recursivamente eliminar da segunda lista até que ela fique vazia. E se eu encontrar o elemento, eu retorno a lista sem ele. Se eu encontrar, eu retorno a lista, o R, sem ele. Se eu não encontrar, eu concateno a cabeça da lista ao resultado. Se eu encontrar, ou seja, eu quero eliminar, eu retorno a lista inteira sem esse elemento cabeça, que é o que eu estou querendo eliminar. Mas observe que essa estratégia, ela não funciona bem ou funciona de forma limitada, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ixi, deu algum tilt aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu tiver várias instâncias do jeito que eu fiz, né, vou colocar um D aqui e outro D aqui, só vai ser eliminada uma única, a primeira vez que aparece. Então fica até a título aí de teste de vocês, de alterar esse meu código para eliminar todas as instâncias desse átomo que eu estou utilizando aqui da lista. Tá? Todas as instâncias da lista onde esse átomo aparece. A solução que eu implementei não faz isso. Uma vez que eu achei, eu já retorno. Tá? Então vamos lá ver como é que foi a minha estratégia de implementação. Então, beleza. Se a lista ficou vazia, como eu falei, eu vou fazer uma recursão na segunda lista. Se a lista ficou vazia, então eu retorno ela, né? Então, se o primeiro elemento que eu quero eliminar, ele aparece na cabeça da lista, que está passada como segundo parâmetro, eu coloco somente a cauda dessa lista na resposta, tá? Por exemplo, se eu quero eliminar 4, e aqui a lista tem 4, 5, 6, então lá na minha variável de resposta, o R vai ser instanciado como 5 e 6. Ou seja, o 4 vai ser ignorado. É isso que essa instrução faz. E a outra instrução é, caso o elemento não esteja na cabeça, né, eu continuo chamando recursivamente sem a cabeça. Chamo eliminar recursivamente somente para a cauda e concateno a cabeça, já que ela não tem nada a ver com a história, ela não é para ser eliminada, ao meu resultado, para que eu não perca esse valor. Então vamos ver aqui agora como é que funciona essa recursão. Vou chamar aqui eliminar e vamos ver como é que fica a implementação. Eliminar, vou passar aqui a lista A,
BC, tá? ABC. Então, se eu chamar de cara eliminar ABC, de cara ele vai tentar casar com essa regra, não é vazia a segunda lista, e vai tentar casar com essa regra, ele vai conseguir. Então, ele vai retornar a lista BC, está funcionando corretamente. Mas vamos supor que eu não quero de cara chamar o A, eu quero chamar dessa forma. Então, ele não vai conseguir casar com essa, não vai conseguir casar com essa instrução, e vai conseguir casar com essa regra, tá? Então, uma vez que ele casar com essa regra, ele vai entrar numa recursão, porque a função eliminar chama ela mesma. Então, o que ele vai fazer? O x é instanciado como b, tá? Então, aqui é o x, todo lugar onde aparece o x, ele tem que ser trocado por b. Essa lista aqui vai ser dividida em cabeça e cauda. Então, o A vai estar aqui, que é a cabeça. Todos os lugares onde aparece a cabeça é o A. Todos os lugares onde aparece a cauda é uma lista com BC, tá? Com BC. E o resultado eu troco por R só para título de simplificação, não ficar digitando muita coisa, tá? Pronto. Só que aqui agora apareceu uma nova chamada recursiva, tá? Então eu vou chamar recursivamente novamente esse eliminar e observe que agora ele apareceu na cabeça. Então ele não vai casar com essa regra chamada recursiva, mas vai casar com essa. Então beleza, uma vez que casou com essa, o que ele vai fazer? Ele vai retornar somente uma lista com C para o R, não é isso? Ele vai casar com essa, então vamos ver como é que ele vai fazer. Ele vai retornar somente uma lista, aqui vai ser B, aqui vai ser B, aqui é a lista C. Então a lista C, agora eu já sei que cauda é uma lista que tem o valor C, então do lado de cá é a mesma coisa, cauda, cauda, então aqui também é uma lista com C. Então o R que estava em aberto aqui agora acabou de ser instanciado como uma lista contendo C, tá? Só que lembre que isso aqui é uma chamada recursiva dessa chamada aqui. Então se o R é uma lista com C, então esse R aqui é uma lista que tem C. Ok? Se esse R é uma lista que tem C, esse R aqui é uma lista que tem C. Então, esse R principal, que é o que eu chamei no prompt, ele vai receber o conteúdo desse terceiro parâmetro, que é uma lista onde eu tenho o A e o C. É que a cabeça dessa lista é o A e o restante dessa lista é o C. Tá? Então, esse R vai ser instanciado como A e C. Dessa forma, eu consegui eliminar o B. Ok? Vou fazer um teste aqui agora para um que não exista. Se eu chamasse até o D, né? Se eu chamasse o D, ele vai fazer recursivamente várias vezes aí, não vai conseguir eliminar o D. Então, se eu chamar para o D, aqui vai continuar sendo R, né? Aqui vai continuar sendo R, aqui vai continuar sendo R. Aqui vai continuar sendo R. Aqui vai continuar sendo R. Agora ele não vai casar mais com essa instrução aqui. Tá? Então eu chamei recursivamente, isso daqui é igual a essa. Ele vai, como aqui é D, ele não vai casar nem com a primeira nem com a segunda, ele vai casar com a terceira instrução. Ele vai conseguir fazer essa unificação. Então, uma vez que ele fizer a unificação com essa instrução, Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a instanciação das variáveis, tá? Então, quem é o X? O X é D. Quem é cabeça? Cabeça é B. Cabeça é B. Quem é cabeça é B, resultado aqui no caso não é uma coisa que ele faz, mas uma coisa que eu fiz de chamar só de R para simplificar. Quem é cauda? Uma lista contendo C, tá? Cauda é uma lista contendo C, para que essa lista BC é a mesma coisa da divisão dela de cabeça e cauda. Então, cauda é uma lista contendo C. Pronto, agora eu tenho uma nova chamada recursiva, de um valor e uma lista, tá? Então vamos chamar isso aqui recursivamente de novo. Então isso daqui não vai conseguir fazer o casamento padrão com a primeira, onde tem uma lista vazia como segundo parâmetro, nem com a segunda, onde a cabeça dessa lista deveria ser igual a esse elemento. Ele vai conseguir fazer a unificação com a terceira instrução, que é essa daqui. Então, uma vez que ele faz a unificação, a gente coloca ela aqui e faz as devidas substituições. Lembrando que isso daqui vai ser suspenso para executar essa recursão, tá? Então, aqui nesse caso, quem é o X é o D. Quem é a cabeça dessa lista é o C. A cabeça é o C. E a cauda é a lista vazia, certo? Cauda, lista vazia. Lembrando que esse resultado eu troquei por R a título de simplificação. Pronto. Agora eu tenho eliminar D e vazia. Agora ele vai conseguir fazer uma unificação com esse primeiro caso aqui. Então, quando eu tenho esse eliminar
onde o segundo parâmetro é vazio, ele consegue fazer a unificação de um caso base, um caso que não é recursivo. Então, o que acontece? Quando eu tenho isso daqui, ele instancia o terceiro parâmetro do procedimento como vazio, para que dê verdadeiro. Então, se eu colocar vazio aqui em R, ele vai dar verdadeiro. Lembrando que a chamada recursiva foi essa daqui, né? Essa chamada é equivalente a essa, tanto que é igualzinha. Então, se aqui é vazio, aquele R ali de cima é vazio também, tá? Se esse R aqui é vazio, esse R aqui também é vazio. Então, aqui no terceiro parâmetro de eliminar, eu tenho uma lista onde a cabeça é C e a cauda é uma lista vazia. Então, esse aqui é o terceiro parâmetro de eliminar, e fez o casamento padrão, a unificação com esse valor. Então, aqui é uma lista contendo C, tá? Que é a mesma coisa disso daqui. Então, isso daqui foi, na verdade, a chamada recursiva disso daqui. Então, o terceiro parâmetro eu já instanciei como uma lista contendo C. Então, aqui é uma lista contendo C, tá? Que é o R, né? Se o R é uma lista contendo C, então, no lugar desse R aqui, é uma lista contendo C. Então, esse terceiro parâmetro de eliminar aqui, que é um R também, vai ser instanciado como uma lista onde a cabeça é B e a cauda é uma lista com C. Então, isso aqui vai ser uma lista BC. Ok? Então, isso daqui foi a chamada recursiva dessa instrução. Então, aqui agora eu já tenho as instâncias. D é D, BC é BC, e o R, que eu não sabia quem era, agora eu sei que ele é BC. Então, meu R é BC e meu R aqui é o BC. Então, se meu R é BC e aqui o terceiro parâmetro é uma lista onde a cabeça é A e a cauda é uma lista com BC, o meu R original que eu chamei é uma lista com ABC. Tá? Então, ele vai retornar lá R igual a ABC. Ok? Acho que ficou claro.